Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito. Esse é o Espírito Santo, tá? Não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você sabe, vocês lembram o que é concupiscência? Desejo? O desejo. É, Tá diferente? o impulso, né? O desejo da carne. Isso aí deve ser o nome. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Eu li até o 18. Lê na linguagem de hoje. Tô ajudando. Assim? Vê, Júlio. Não. Vê, Júlio, vai. Você é doido. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é como o Espírito quer. O que o Espírito quer é como o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Deu para entender? Deu para entender? Deu, essa aqui. A primeira nunca dá, porque Não, é uma linguagem mais A número 20, 21, 22, 23 é Tudo interessante. igual. Não, é interessante porque ele fala. Quais são? É nós vamos, idolatria, se der pra gente entrar nessa parte, a gente entra. Que é interessante tudo. Não, mas vai continuar, é todo um capítulo, entendeu? Tá? Então, o que a gente vai tratar hoje é a luta, né, da carne contra o espírito ou do espírito contra a carne. Tá? Agora, o que é carne? Né? O que é carne? Carne é para vocês, aquilo que vem no açougue, aquilo é carne. Isso aqui é carne. Mas o que a Bíblia entende como carne? Assim, no sentido Acho que a vontade espiritual, o que a Bíblia entende como carne? humana, né? Vontade humana. Tipo, Prazer, essas coisas. É interessante vocês saberem isso, porque aí vocês vão entender um pouco mais de vocês, sobre vocês mesmos. Não a questão de personalidade, de caráter, mas a questão do que é você, estruturalmente, qual é a sua estrutura. A maneira como Deus te fez. Né? Você aprende na escola, né? na aula de ciências, aula de biologia, tal, a origem da vida, tal, como é que funciona o corpo humano, tal. Mas o que a Bíblia diz da maneira como Deus te criou? É interessante você saber isso, conhecer um pouco sobre isso. A gente até poderia fazer mais adiante um estudo só apenas sobre isso, que é a parte de Gênesis, né? A parte da criação. Né? Quando Deus criou o homem, a maneira como ele fez, quais são os atributos que ele colocou no ser humano ao criar. Então, você, né, o seu ser, eu, vocês, todos nós somos criados da seguinte maneira. Né? A nossa estrutura é que nós somos feitos corpo, alma e espírito. Isso, você é feito sob essa estrutura, essa é a matéria-prima do seu ser, é a maneira como Deus te criou. Entende? Primeiro ele criou o corpo, né? Era um corpo que estava inerte no Éden, né? No jardim. Aí ele soprou a vida, o ser humano se tornou uma alma vivente. E por fim ele colocou o espírito, que é aquela parte sua com a qual Deus se comunica, com a qual Deus se liga. É por isso que diz
que se diz que o homem tem vida espiritual. É quando o espírito do homem, ou da mulher, né, do ser humano, está ativo porque Deus o ativou. Né? Adão, quando ele foi criado corpo, alma e o espírito ativado. O espírito dele foi ativado e através do espírito que Deus se comunica com o ser humano. E daí indo para a alma, né, para o corpo. Então a carne, ela é aqui, a junção. Junção o que é? É a ligação, é uma ligação. A carne é a junção da alma e o que está na alma do ser humano? A vontade, as emoções ou sentimentos, os pensamentos e os desejos. Tudo isso faz parte da alma do ser humano. Tá? Que está ligado ao corpo. O corpo é aquela parte do ser humano que tem as sensações, ou que chama ciência de sentido, né? É através do corpo que você enxerga, que você ouve, que você sente cheiro, aromas, né? O olfato, a visão, a audição, o tato, que você sente as coisas pelo tato, né? São 5, né? Paladar. E o paladar, você sente o gosto. Então, o corpo é aquela parte sua que está ligada, que se comunica com o ambiente à sua volta, que te dá a sensação do ambiente em que você está. Você o vê, você sente o cheiro, você ouve o que está acontecendo, você ouve os barulhos, você toca nas coisas que estão à sua volta, né? E tudo mais. A alma faz aquela junção do corpo com o espírito. Quer dizer, a alma é aquela parte, né, que é onde está a sua personalidade, onde se forma o seu caráter, a sua personalidade, onde você desenvolve o seu próprio gosto, as suas vontades, os seus desejos, onde o que você sente, as pessoas que você gosta, as pessoas que você não gosta. A alma escolhe as comidas que você gosta, as comidas que você não gosta. Você pensa que é o seu paladar, não, é a sua alma que escolhe, né? A alma está estritamente ligada ao cérebro, né? Porque o cérebro é o, como é que eu vou dizer, como é que eu poderia explicar? É aquele órgão que expressa a alma. O que vai dentro da tua alma, o teu cérebro passa para o corpo. Entende? Através dos neurônios, das juntas, tá? Eu não sou médico, gente. Estou tentando explicar o máximo que eu posso. Né? E por fim, a alma também está ligada ao espírito, que é aquela parte que o espírito, eu já expliquei para vocês, ele pode estar ativado ou pode não estar ativado. Né? Tem pessoas que vivem só na esfera da alma e do corpo, e tem pessoas que têm vida espiritual. Como é que você recebe vida espiritual? Quando o Espírito Santo vem habitar em você e ativa o seu espírito. E quando você não recebe, como é que o espírito fica? O espírito fica, como é que eu vou dizer? Dormente ou... Não, ele fica, eu acredito. Ele fica inativo, ele não... É como se fosse vazio, algo que existe, mas está vazio, então... Está ali, mas ele não exerce nenhuma influência sobre você. Você não tem nenhum tipo de comunicação com Deus. Deus não tem nenhuma influência sobre você. Só pode ser habitado por então, Deus, né? Exatamente. É a parte que Deus colocou em você, aonde Ele vem habitar, por onde Ele coloca o que é dele em você, comunica o que é dele em você. E aonde o Espírito Santo vem habitar. A Bíblia diz que o ser humano é o templo do Espírito Santo, quer dizer, aonde ele vem habitar, qual é o cômodo, o lugar onde ele fica dentro do corpo humano, dentro do ser humano, no Espírito. Tá? E é de lá que
exerce influência sobre você. Então, o que a Bíblia diz? Que existe que a carne não morre. Sim, a carne, eu estou falando carne no sentido bíblico, alma e corpo. Tá? E nem pode morrer, porque se morrer, acabou sua vida também. Você não tem, ela não pode morrer. Inclusive a alma, ela é eterna. O corpo morre, mas a alma não. Tá? A alma é eterna. Ela tem o atributo da eternidade. Tá? O que acontece? O Espírito Santo vem habitar em você. Você muda os seus hábitos, as suas manias, os seus jeitos assim de um dia para o outro? Não muda. Existem coisas, existem conversões que elas são, vamos dizer assim, que elas são, como é que eu vou dizer, elas são impactantes. Aquilo causa tanto impacto na vida da pessoa que certas coisas mudam imediatamente. Né? É o que chamamos de conversões radicais. Como a de Paulo, por exemplo, é um exemplo na Bíblia. Paulo estava lá com os militares, está indo para perseguir a igreja, tá? Para perseguir os cristãos que estavam na cidade de Damasco. E ali ele teve uma conversão radical. O Senhor Jesus se apresentou a ele no caminho, né? E Paulo teve aquele baque, né? Aquele impacto, né? Ele viu aquela luz e aquela voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Né? E Paulo, naquele tempo Paulo ainda adotava o nome de Saulo, que era o seu nome hebraico. Então ele disse: mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí aquilo desmoronou Paulo, desmontou tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia, tudo que ele... Então, o que é? O Senhor realmente é Deus? O Senhor ressuscitou mesmo? Então foi aquele impacto, né, na vida de Paulo. E aquilo que ele estava fazendo acabou. Ele não perseguiu mais a igreja depois daquele dia, né? E aquilo, se vocês lerem o livro de Atos, vocês vão ver o processo, né, que passou-se com Paulo. Foi uma conversão radical. Existem muitas conversões radicais. Pessoas que estão já na beira do suicídio, pessoas que estão já na última do vício das drogas, já quase morrendo de overdose, tem aquele encontro com Cristo, né? Tem um testemunho na internet muito bonito de um roqueiro chamado Brian Welch, que, né, teve uma conversão radical, né? Era um líder da banda, não sei se vocês curtem heavy metal aí, da banda Korn. Teve uma conversão também radical, tá? E tem aquelas conversões mais que acontecem também, mas elas acontecem mais devagar. A pessoa vai tomando conhecimento de certas coisas até o momento que ela decide se entregar a Jesus ou se render a Jesus. Mas de uma maneira ou de outra, de maneira radical ou não, a pessoa não muda de um dia para o outro, sim, não muda o seu jeito, os seus desejos, as suas manias, as suas coisas, como é que eu vou dizer, a sua nhaca, né, com a sua sujeira, porque o ser humano ele é cheio de coisas ruins dentro dele. Infelizmente tem coisas boas, tem coisas, mas tem muita coisa ruim, né, muitos hábitos ruins, muita coisa que ele precisa ser limpo daquilo, ele precisa tomar decisões de começar a abandonar certas práticas, certas coisas que ele fazia, que não são do agrado de Deus.
É nessa parte então que entra o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a mexer nessas áreas do ser humano que estão atrapalhando esse progresso espiritual do ser humano. Quando ele realmente tem uma conversão verdadeira, genuína, mas ele não muda assim de um dia para o outro, não acontece radicalmente, o Espírito Santo começa então a trabalhar nestas áreas. E a Bíblia chama isso de luta. Então, o Espírito começa a lutar contra a sua carne. Ele quer mudar você. Ele não quer deixar você do jeito que você é. Como dizem, né? Venha como estás, mas não fique como és. Né? Venha como está. Você não precisa mudar para ir a Jesus. Mas depois que você vai e teve realmente um encontro genuíno com Cristo e houve uma conversão e o Espírito Santo veio habitar em você, então o Espírito começa a trabalhar, a mexer naquelas coisas que são desagradáveis e que com certeza se você não vencer essas coisas, aquilo não vai fazer com que você não tenha nenhum progresso espiritual e muito provavelmente você vai acabar desistindo de Jesus, de Deus e tudo mais, porque você não vai conseguir vencer essas coisas. Nós vamos tratar disso quando a gente falar mais sobre as obras que são obras da carne e o fruto do Espírito. A gente vai tratar especificamente que coisas são essas que fazem parte da natureza humana que o Espírito Santo quer arrancar de você, quer tirar de você. Então ele vai começar vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, quando tem alguém que fica no seu pé, que está no seu pé, não deixa você fazer o que quer, Importunando? seria mais ou menos isso. Infelizmente seria esse o termo. Ele começa a te importunar. Eu quero que você pare de falar desse jeito, eu quero que você pare de ir nesses lugares, eu quero que você pare de fazer isso, pare de fazer aquilo. Ele vai começar a falar. Porque isso, além de ser um hábito que está te destruindo, ele vai impedir que eu continue trabalhando em você. Então ele começa a lutar contra isso. Um cuidado excessivo, que nem uma mãe, por exemplo, que sabe que uma coisa... Seria. A mãe não importuna o filho? Uhum. Mas por que ele importuna o filho? Porque ele sabe que ele está fazendo uma coisa errada. E que pode prejudicá-lo. Que pode prejudicá-lo. Por exemplo, a mãe que dá o horário para o filho chegar em casa, eles detestam isso. Mas por que a mãe dá esse horário? Por quê? Porque depois desse horário é perigoso. Você estar na rua, ou se você, dependendo do tipo de companhia que você tem, eles podem te levar para lugares que ali pode acontecer alguma coisa desagradável com você. Então ela tem esse cuidado. De repente ela já passou, ela já teve a sua idade, ela já sabe das coisas que podem te levar a uma consequência ruim, então ela te importuna, fica te ligando. Agora tem celular, né? Antigamente não tinha, agora tem o celular, então ela fica te ligando. Onde você está? O que você está fazendo? Com quem que você está? Seria mais ou menos isso que o Espírito Santo faz. Ele começa a te importunar, ele começa a te fustigar, começa a mostrar para você aquilo que está ruim, e hábitos, desejos e coisas que ele não quer mais que estejam dentro de você. E você, por sua vez, na sua carne, pode também você tem uma escolha, ou você atende o Espírito de Deus, se rende a ele, ou você começa também a resistir a ele. Ele está falando, ele está te dizendo, através de muitas formas, ele faz isso. Pode ser através de um estudo como esse, ou pode ser através de outras maneiras, através de um sonho, através de uma visão, sei lá, alguma coisa, ele vai começar a mostrar a você as coisas.
E você pode, por sua vez, também, a natureza humana muitas vezes resiste a isso e continua naquelas práticas. Então a Bíblia chama isso de luta. O termo aí traduzido por milita, ele não é um termo muito exato nos originais. Existe uma versão que tem uma palavra mais próxima do que realmente a língua grega quis dizer, que o Paulo quis dizer. É uma versão que diz: o espírito anseia contra a carne e a carne anseia contra o espírito. Isso quer dizer o quê? O espírito tem um desejo e a carne tem um desejo oposto. Então eles são opostos. O espírito quer uma coisa, mas a carne quer outra. Então existe um conflito. Existe um conflito. E é uma luta, um conflito, né? Então a versão que usa o termo milita também não é totalmente errada, porque existe uma luta, acaba acontecendo uma luta. Entende? Porque o Espírito deseja, o Espírito Santo, que eu digo, deseja coisas, quer fazer determinadas coisas na sua vida, mas a sua carne não quer aquelas coisas, a sua carne quer outras coisas, quer ir para outra direção. Então existe um conflito. E esse conflito é impossível de você escapar dele. Todo ser humano vai enfrentar esse conflito. E como todo conflito, ele começa e um dia ele acaba. Como é que ele acaba? Quando uma parte cede. Então, quem tem que ceder? Quem vocês acham que tem que ceder? A carne. Você. Você que tem que ceder. Você, a carne. Sua vontade. Sua vontade, o seu desejo. É a melhor decisão que você toma. Quando o Espírito Santo começar a te fustigar, atenda ao que ele está dizendo. Escute-o, obedeça-o. Entende? E esse conflito também termina numa hora em que o Espírito também desiste. Mas o Espírito desiste, às vezes ele desiste também. Tem uma hora que ele diz: chega, não vou mais lutar contra essa pessoa. Ele não quer mesmo mudar. Que tá? Vamos abrir em Gênesis 6:3. Gênesis 3:6. 6, Gênesis capítulo 6, verso 3. Alguém pode ler? Só 3 só? Só o 3. E o Senhor disse: meu espírito não animará o ser humano para sempre, sendo apenas carne, não viverá mais do que 120 anos. Qual que é a palavra aí que está na sua versão? Não. Animará. Não animará. Que é a minha versão, tá assim. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Portanto, ele é carne. Mas os seus dias serão 120 anos. Agora o seu, Júlio. Tá diferente, meu. Não Lê o seu. contenderá. Lê, Júlio. Contenderá. Aí o Senhor Deus diz: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 dias. Agora o seu, Júlio. Anos. Esse aqui é diferente, ó. Vai, cara, é? Não. Então disse o Senhor: Folgada, não né, contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos.
Eu achei a minha melhor. Agora vai ficar excluído. Foi o que eu mais entendi. Mas quer dizer permanecer. Que o Espírito Santo Ah, então não disse o permanece Senhor, no o meu espírito não agirá para sempre no homem, Nossa, pois este é carnal. Outras versões dizem, meu espírito não contenderá. É o meu. Outra versão diz agirá, animará. Permanecerá. Então, Permanecerá melhor. chega uma hora que o Espírito Santo fala, chega. Eu já lutei com esse aí muito tempo. Quando ele decide isso, isso é assunto de Deus, não é da nossa alçada. Entende? A gente não sabe. Não tem como saber Mas eu não quando entendi em que esses momento isso 120 anos. acontece. Isso é a questão, foi a questão da diminuição do tempo do ser humano De vida? de vida. Eu tava lendo aí, os caras vivem 170 anos, 180 anos. O Adão viveu 700 anos. Ai, queria viver Matusalém mais. viveu 900. Eu queria, mas. Quando só o ser humano foi queria. criado, ele foi criado com uma longevidade muito grande. 300 anos. eu Entende? queria viver. Aí depois do dilúvio, Deus diminuiu o tempo de vida do ser humano para 120. No máximo 120. É. Aí depois baixou para 70, 80. O que passa disso Milagre. Faz hora essa, sim. hora essa. Nossa, imagina se eu viver 700 anos. Uns ia não querer, mas eu ia querer pela vida. Entende? Mas a questão aí não é. A questão agora não é essa. A questão é, Eu sou pobre, mas feliz. quando Deus decide não agir mais no ser humano, existe uma consequência. É. Existe uma consequência. Entende? Principalmente para aquele que já tem uma vida, que conhece a Deus, que tem vivido, que conhece a palavra, que conhece, mas não quer mudar certos, não quer abandonar certos desejos, não quer abandonar certos hábitos, não quer abandonar certas práticas que são desagradáveis a Deus, que são pecaminosas, são destrutivas, machucam outras pessoas, tal. Tipo assim, como eu vou dizer, violento, orgulhoso, Maldoso. mal-humorado, raivoso, egoísta, que trai a mulher com outras mulheres, é fraco na área sexual, que não tem, é incontinente, né? não consegue controlar os seus desejos, impulsos, então fuma, bebe, se embriaga. Tá cheio de crente assim, né? Crente aí, até pastores assim que têm essas coisas, né? E a maioria das pessoas tem uma ou outra dessas características. Essas práticas. É. Egoísmo, bravo. Todos mal-humorado. têm, mas existe Então, a questão em que todos têm você, um pouco que dessa. você rende aquela vontade, aquele desejo, aquele impulso e atende ao Espírito Santo e não age daquela forma, mesmo estando na sua natureza. Então você tem o Espírito Santo te dá essa capacidade. Exatamente porque ele está em você, então ele te capacita, a não, se você realmente eu não quero agir assim, Não praticar. o Espírito Santo vai te fortalecer para que você realmente não pratique. Mas aí está uma questão da sua vontade, do seu desejo, de render-se a Deus. E por isso que fala que um contenda com o outro, porque a carne não é fácil ela ceder, porque faz parte do corpo dela, da natureza, Da ser natureza, daquele jeito. exatamente. Ser egoísta, ser bravo, ser um monte de coisa. Então tem coisas, são coisas que o Espírito Santo não quer que estejam dentro de você. Ele quer que você haja de outra forma. Ele não quer que você haja assim. Ele não quer que você seja orgulhoso, egoísta, hipócrita, mentiroso, vaidoso no sentido de querer, maldoso,
sabe, só quer impressionar os outros, não age em favor das pessoas, só quer Invejoso, né? Às impressionar. vezes vê as pessoas têm um negócio Invejoso famoso. e tal. São coisas que fazem parte da natureza humana, mas que o Espírito Santo não quer que você seja guiado por elas. Nós vamos falar sobre isso talvez na próxima aula. A gente vai entrar nas obras da carne e no fruto do Espírito. Tá? Aí vocês vão entender um pouco melhor. Hoje eu quero falar apenas da luta. Existe essa luta e ela acontece. O tempo todo. E ela só acaba ou quando você se rende ou quando o Espírito Santo desiste. Viu? Ele desiste? Desiste. A Bíblia diz que ele desiste. Não foi isso que vocês leram? O meu Espírito não agirá para sempre no ser humano, porque ele é carne. E ele não quer me atender, ele não quer me obedecer, ele não quer seguir o meu caminho, não quer fazer a minha vontade, ele quer a vontade dele, ele quer. Então chega uma hora que Deus entrega e o Espírito para de agir. Quando isso acontece exatamente, não tem resposta para isso. Só que quando isso acontece, está próximo o julgamento, porque aí ele julga o ser humano. Aí é o momento que o ser humano enfrenta a consequência dos seus atos. Ele disse isso em que contexto? De Gênesis, quando já estava próximo o dilúvio, que foi um julgamento, um juízo sobre aquela geração. Só foi Noé. Entende? Só se salvaram Noé e a sua família. Os outros morreram. Aquilo foi um juízo, aquilo foi um julgamento, porque aquela geração se tornou em extremo perversa, em extremo corrupta, em extremo violenta. Entende? O Senhor fala também nesse mesmo capítulo: a terra está cheia, corrompida e cheia de violência. Então ele escolhe um homem, apenas um, que permanecia numa atitude diferente, que era Noé, e escolhe ele e ele tinha influência sobre a sua família. Ele escolhe então a família de Noé para construir a arca. Só que no processo de construção da arca, Deus deu o quê? Mais uma última chance para aquela geração. Que ele aceitou entrar na arca. Quem quiser. Deu ainda uma outra. A construção da arca foi uma mensagem. Foi uma mensagem. Noé dizia: o Senhor vai enviar um dilúvio sobre a terra. E as pessoas riam dele. Foi quanto tempo mesmo? 100 anos mais ou menos levou para construir. Só 8 pessoas construíram um navio. Quantos tempos você acha que duraria? Durou uma infinidade de tempo. Mas isso só ri, né? Muitos anos. E o pessoal ri. E a Bíblia informa que as pessoas não conheciam chuva. Não existia isso. Nunca havia caído água do céu. Então, por isso Aí que é eles orvalho, sabe? Só quando A Bíblia tem diz aquela que descia um orvalho, faz né, sempre que regava a uma terra no período da madrugada. Ah. E tornava a terra fértil. Ah, então o pessoal nem sabia que era dilúvio. Eu não sei se ainda tem orvalho. Antigamente aqui em São Paulo tinha, agora É acho que como nem se tem já mais. tem de manhã aquela neblina. São e gotículas tal, né? de água que vem, é uma garoa fininha que vem e É rega. aquela que molha o carro. Aqui em São Paulo, no tempo que eu era garoto, tinha, eu conhecia o Caía orvalho. bastante. Eu já... Mas agora não, Mas não é mais tem ou mais. menos essa neblina que Acabou. o carro, você falou que o carro tá molhado de manhã. E chove quantos dias? 40 dias. A chuva do dilúvio? A chuva foi 40 dias. 40 dias. E Mas não foi apenas a chuva. Deus abriu certas comportas, né, de água que estavam por baixo, por cima, e inundou a terra. Aqui. Mudou Entende? toda aqui. Só a chuva não provocaria aquilo. Né? É. A Bíblia diz que Deus abriu as comportas de rios, né? De rios subterrâneos, de que havia, de muitas outras formas, e encheu a terra de água.
E as pessoas, aquilo nunca tinha acontecido, é uma Sim. coisa que as pessoas não Pode conheciam. ser dilúvio que fez a divisão da Terra, porque a gente estuda a Terra, elas eram juntas. Então a divisão dos continentes foi feita na criação. Quando Deus criou e enxugou certa parte da Terra. Não se sabe se é a mesma de hoje, isso aí a gente não sabe. Acho que o dilúvio também deu uma mudança, né? Também, Geográfica. provavelmente também, provavelmente sim. Então, antes desse juízo, desse julgamento, o que Deus diz a respeito do Espírito Santo? Meu Espírito não vai contender para sempre. Não foi naquele momento, Foi antes. foi depois. Ainda havia a mensagem de Noé. A Bíblia chama Noé de pregoeiro da justiça. O que é? Que Noé pregava aquela geração. Noé falava. Falava sobre o juízo que ia vir. Falava para eles pararem de fazerem, de praticarem aquelas coisas que eles praticavam. Né? O pecado, tá? De uma maneira geral, de uma maneira, era excessivo, a violência era muito grande, a maldade era muito grande. A Bíblia não entra em detalhes sobre as coisas que eram praticadas, mas a Bíblia diz que nossos dias são semelhantes aos dias de Noé. Então, algumas daquelas coisas são essas que nós vemos na prática atual. Tá? Nós vivemos numa sociedade extremamente violenta, drogas, violência, sexo, violência sexual, práticas sexuais de todo tipo, ilícitas, contrárias à vontade de Deus, tal, e muita coisa. Então dá para a gente ter uma ideia do que era praticado. Os massacres. Muita violência, maldade, imoralidade, corrupção, né? Pessoas que fazem aquela sangria do dinheiro público, e o dinheiro que iria para os hospitais, que iria para as moradias, que iria para as escolas públicas, que acaba vazando. Uma pessoa só, às vezes, pega 100 milhões só para ela. É uma ganância sem limite, né? Uma cobiça sem limite. É muito mais dinheiro do que ela pode gastar na vida dela. Alguém roubar 100 milhões, como aquele juiz Lalau, por exemplo, não sei se vocês lembram, não lembro da época de vocês, foi um dos primeiros corruptos que foi preso, um juiz federal que roubou só ele, para ele, 80 milhões. Naquela época era muito. Hoje é. Entende? Então é uma ganância sem limite. A pessoa não tem limite para sua cobiça, para sua ganância, né? Era isso, era mais ou menos essa situação que estava acontecendo no contexto do dilúvio. Então, o Senhor falou, meu Espírito não vai contender para sempre com esta geração, não vai ficar. Ele deu mais aqueles anos. Muitos dizem que esse 120 foi o tempo que Noé pregou. Outros dizem que que mudou a idade. Seja como for, Deus deu ainda aquela oportunidade. Noé construiu, e ele foi chamado de louco, foi chamado de idiota, de estúpido. As pessoas zombavam dele até... Existiam lagos, existiam mares, mas ele estava construído no meio do deserto, sei lá, no meio completamente longe. Seria impossível levar aquele navio enorme, né, de madeira e betume para um lago, para um mar. Mas ele falava, não, a água vai vir até aqui, Deus vai inundar a terra, se arrependam, se arrependam, não abandonem essas práticas, é por causa do pecado de vocês, é por causa da maldade de vocês, das coisas que vocês estão fazendo, que ele vai enviar este juízo, é por isso que ele me mandou construir. Aí ele ensinava. Nadar em alguma água era algo sobrenatural. Como hoje as pessoas pensaram arrebatamento, a pessoa desaparecer, algo sobrenatural. Não existe pessoa desaparecer da terra do nada. Então, a pregação do arrebatamento é uma pregação semelhante à de Noé. A pessoa, que doideira é essa? Vai todo mundo desaparecer?
ir para o céu sem morrer. As pessoas não acreditam. Não. As pessoas Muita gente, né? O povo não acredita que o mundo vai acabar, que vai ter vida até. Então a gente vive atualmente uma situação Tem fé. semelhante. Já estamos chegando próximo de um tempo em que o Espírito vai largar a mão. Por enquanto ele ainda está aqui, agindo, a porta da graça ainda está aberta, o Espírito Santo ainda está falando, procurando conduzir pessoas ao arrependimento, a abandonarem as práticas pecaminosas, as suas imoralidades, as suas maldades, a sua cobiça, a sua ganância, né? Abandonarem, né, essas práticas. Aí próximo vai acontecer o que nós já estudamos aí algumas vezes, a grande tribulação que vai vir, o anticristo, tal. Será um tempo em que o Espírito Santo vai se retirar, não vai mais agir na terra, os seres humanos, vai entregar a terra ao mal, entregar a terra ao diabo. Agora faz o que você tem que fazer. Entende? Então nós estamos chegando já num tempo próximo que isso vai acontecer. Agora isso pode acontecer individualmente também, em diferentes épocas. Por exemplo, na Bíblia nós temos o exemplo de Saul. Foi alguém com o qual aconteceu isso. Chegou uma hora que Deus largou Saul para lá. Deixou ele fazer o que ele quisesse. No fim, ele se destruiu, né? Se destruiu. Judas, ser alguém assim, acontece, gente, acontece. Chega uma hora que o Espírito Santo, tá bom, parou. Isso pode acontecer parcialmente, não é que ele te abandona, mas de repente ele deixa uma certa consequência acontecer com você, dos seus atos, da sua prática, dos seus hábitos ruins, dos hábitos pecaminosos. Ele fala com você, ele fala, para com essa prática, para de fazer isso, para de fazer essa coisa. Aí de repente ele para de agir naquela área e você vai até a consequência e sofre, e vai até o fim e sofre uma consequência Não é daquele questão ato. do plantar e do colher? Semeadura. Você bebe, chega uma hora que te dá uma cirrose no fígado e você morre. É uma consequência. A promiscuidade pode te gerar uma AIDS, uma doença venérea muito dolorosa, né, tal. Não tem uma Tudo consequência. tem uma consequência. Tudo que é ruim, que o ser humano que faz em excesso, comer demais, vai te gerar também outras consequências ruins. O Espírito Santo fala para você ser comedido, para você ser criterioso. Claro, não come tanto assim, mas aí você não ouve. Ele usa pessoas para te alertar. De repente você vai num médico, o médico te alerta, cuidado, você está comendo muito, até que a pessoa entope as veias dela de tanto colesterol, tanta coisa, e tem um ataque cardíaco e morre. Consequências. Né? São consequências. E tem também a questão de que é quando Deus realmente desiste espiritualmente de uma pessoa, em todas as áreas. E essa pessoa não vai mais agir nela. Quando isso acontece, a pessoa passa a não ter mais a capacidade de se arrepender. Pode acontecer? Pode. Há muitos, eu já conheço muitos casos. Eu tinha um tio, que ele era um professor universitário, ele era ateu, ferrenho, né? E a minha mãe pregou muitas vezes para ele, a minha prima, que tinha se convertido, pregou, o marido dela, muitas vezes ele ficou doente, teve um câncer, alguma coisa. Ele rejeitou até o fim. Rejeitou até o fim. Nem a doença o sensibilizou. Quando ia chegando a minha mãe lá para visitar aí no hospital, essa minha prima, ele... Não deixa entrar aqui não, tira daqui, não quero saber.
Aí iam lá minhas primas, não, por favor, não entra. Meu pai tá nervoso, não entra. Foi assim, morreu nessas condições. Rejeitando até o último minuto. Eu acredito que Deus o entregou. Deus tá bom, chega. Acabou. Já escolheu o seu caminho, então vai pelo caminho que você quer. Entende? Ele foi mesmo pelo caminho que ele quis, morreu assim, nessas condições. Entende? Então é isso, gente. A aula que vem nós vamos falar sobre as obras da carne, como é que Paulo, o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, vamos dizer, as práticas carnais que fazem parte da natureza humana, que são justamente as coisas que estão dentro de nós, que ele quer que nós abandonemos. E vamos falar sobre o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito, quando você se rende ao Espírito, aquilo que também acontece com você, aquilo que você produz. Quando sua carne se rende ao Espírito, o tipo de prática que você começa a ter. Dá uma lida ali na sequência aqui, começa logo na sequência desse texto. E vão lendo. Gálatas 6. Se vocês quiserem, Gálatas 6. Se vocês quiserem, depois a gente faz vocês fazerem umas perguntas semana que vem, tá? E a gente vê, é um assunto importante, tá? Então tá bom, gente. Alguém quer fazer uma pergunta? Tem alguma pergunta hoje? Nada de boa. Sossegado. Tá de boa. Boa. Mas alguém tem alguma Ih, já pergunta? tem. Ah, não.